Senhor, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. Vamos levar os nossos olhos a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 adiante. E a mensagem é viver para Deus. Ora, pois já Cristo padeceu por nós na carne. Amai-vos também vos com estes pensamentos, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivas mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com ele no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta aos que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivemos segundo Deus em espírito, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sóis sóbrios, vigiais em oração, mas sobretudo tendes ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Hospedai-vos uns aos outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, com bons despenseiros de multiforme graça de Deus. E se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Por Jesus Cristo, que pertence à glória, poder para todo sempre. Amém. Essa mensagem ela é muito forte, né? Porque fala viver para Deus. Nós somos um povo separado, e o nosso Deus nos separou para viver em harmonia uns com os outros, e o principal, fazer a obra e a vontade dele. Deus está falando aqui: ora, como já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vos com os pensamentos aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado. Porque Deus, quando Jesus morreu por todos os nossos pecados. Nosso Deus perdoou todos os nossos pecados. Continuamos pecando? Continuamos. Mas nosso Jesus pagou alto preço. A gente é muito valioso para Jesus, minha irmã e meu irmão. Estamos valiosíssimos para o nosso Deus. A gente tem valor em Cristo Jesus. E para que no tempo que vos restante na carne vivas mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Deus está falando na palavra da gente viver a vontade do Senhor, fazer a vontade dele. Lógico, somos pecadores e falhos, pecamos todos os dias, pecamos. Mas quando nós se arrependemos verdadeiramente, a gente busca verdadeiramente o Senhor, Deus, a gente começa a compreender a vontade do nosso Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando as dissoluções, das concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices, né? E coisas, idolatrias, e acha estranho não corredes com elas no mesmo desenfreamento, as dissoluções, blasfemando de vós. Deus está falando aqui de todos os pecados: mentira, ira, quem come demais, né? Que é glutonaria, que come demais, blasfemaria, tudo isso. A gente fazer coisas erradas, porque muitos de nós, se a gente olhar para si, se a gente for se autovigiar, a gente vai entender o quanto a gente era só misericórdia de Deus. Só Jesus vai nos amar da forma que Ele nos amou, que Ele nos ama, para nos tirar daquele mundo de horror, aquele mundo de pecado que a gente vivia. Porque cada um, minha irmã e meu irmão, a gente tem uma história, a gente tem um testemunho onde Deus nos tirou. Sempre que lembrar, sempre vir nos nossos pensamentos onde Deus nos tirou, como Ele é santo, como Ele é fiel, como Ele é grandioso, como Ele é maravilhoso, como Ele nos separou desse mundo de horror, desse mundo de só a misericórdia de Deus, que a gente está vendo um mundo que cada vez está pior, é mais violento, não tem mais amor. O amor de muitos já se esfriou há muito tempo. As pessoas não têm mais empatia um pelo outro, pelo próximo. Só ataca, não sabe respeitar a opinião de ninguém. Infelizmente estamos numa guerra, literalmente uma guerra. É só Jesus na causa. E Deus está falando aqui também: acham estranha
não correrdes com eles no mesmo desenfreamento, né? Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo a Deus em espírito. Nosso Deus, só o nosso Deus que vai nos julgar. Nós não somos juízes para julgar ninguém. Nosso Jesus vai julgar o vivo e os mortos. Só o nosso Deus. Ele está falando a palavra dele, só ele vai julgar, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o todo grande, fiel e santo. É só o nosso Deus. É um Deus fiel, é um Deus grande. Não é um Deus. Nosso Deus. O nosso Deus não é um Deus de estátua, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. Nosso Deus é um Deus vivo, que zela por mim e por você. Ele sabe o nosso levantar e o nosso deitar. Ele conhece o meio do teu coração. Ele sonda o meio do teu coração. Ele sabe o que você faz que não agrada a ele. Só o nosso Deus sabe. Até aquele pecado oculto, ele sabe. Ele sabe e ele está nos tratando. Porque ele quer um povo, ele quer um povo que busque a ele. Ele quer um povo que glorifique a ele. Ele quer um povo que adore ele em espírito, em verdade, minha irmã e meu irmão. Não somos aqueles cristãos mornos, nós somos aqueles cristãos fervorosos na presença do nosso rei, que buscamos o reino dos céus, primeiramente, não cargos de igreja, não porque eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, não. Eu quero fazer o melhor para Jesus. Eu quero estar na obra para fazer o melhor para Jesus. Isso é o nosso alvo, Jesus Cristo. Não importa o que você esteja passando na sua casa, na sua vida, não sei a área da sua vida que você esteja passando, algum problema, alguma dificuldade, mas Deus é contigo, Deus é fiel, Deus é santo. Ele nos capacita todo dia, ele nos desperta todo dia pela manhã para dar glória a ele. Quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para os pássaros, quando a gente olha para essa natureza linda, quando a gente olha para o animal, a gente vê o poder e a maravilhosidade do nosso Deus, como ele é grande, como ele é fiel, como ele é santo. Como é que sejamos falhos pecadores, o nosso Deus, ele é fiel, porque ele não é filho do homem para quem minta, e ele não é filho do homem para quem minta. Nosso Deus é maravilhoso e fiel, e ele todo dia ele nos honra, quando ele nos desperta. O ar que nós respiramos, temos que dar glória a Deus, temos que agradecer ao nosso Deus todos os dias pelo alimento, pela nossa família, pelo ar que nós respiramos, porque muitos estão nos hospitais, entubados, infelizmente, sofrendo. Muitos estão designados pelos médicos, mas do médico é o nosso Deus. Estamos com saúde, temos que dar glória, porque toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E mais sobretudo, tedes ardentes caridades uns para os outros, porque a caridade cobrirá a multidão pelos pecados. Hospedai-vos uns aos outros e sem murmurações. Cada administra ao outro o dom como recebeu, com bons despenseiros multiformes, graças a Deus. Deus está falando na palavra dele que temos que ter caridade, ajudar o próximo sem pedir nada, ajudar com amor, fazer com amor. E também Deus está falando aqui, hospedai-vos, tá junto, unidos em um corpo, que somos o corpo de Cristo. E cada um administre aos outros o dom como recebeu. Os dons que nosso Deus nos deu, temos que fazer com amor. Se Deus te deu um dom de pregar, pregue a palavra do Senhor. Pregue, busque a Deus verdadeiramente todos os dias, mas viva a palavra de Deus. Não pregue de qualquer forma. Viva a palavra do Senhor. Tenha cuidado quando você vai abrir a Bíblia. A Bíblia é perfeita, é a boca de Deus. Você está falando do amor de Deus. Então, se Deus te deu um dom de louvar, louve com amor, pregue com amor, ore com amor, faça tudo com amor a Jesus. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma tarde abençoada para a glória de Deus.